Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do curso Entendendo Fake News, promovido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Neste módulo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as agências de verificação de informação. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa, que é a primeira agência de notícias especializada na técnica de fact-checking aqui no Brasil. A Lupa existe desde 2015, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, e eu sou diretora de conteúdo da agência desde o ano de 2019. Trabalho na Lupa desde 2017, quando eu comecei a trabalhar com desinformação, e hoje o nosso assunto é basicamente esse, falar um pouco sobre desinformação e sobre como o fact-checking ajuda a combatê-la, o que é o fact-checking, quais são as técnicas utilizadas, as características desse tipo de narrativa jornalística e como que ela se insere no atual momento da desinformação no país. Bom, vamos lá? Então, para a gente começar, o que a gente pode falar sobre o que é o fact-checking? O fact-checking é uma técnica jornalística que acabou se transformando aí num gênero jornalístico, né? A técnica de checagem de informações, ela é primordial para o jornalismo como um todo, para o trabalho nas redações. Então, não é de hoje que se verifica informações a partir de dados históricos, de estatísticas e que se confronta as histórias sobre as quais a gente está falando e o que a gente está contando com esses dados para garantir que a informação que está chegando ao leitor seja a informação mais correta, né? Porém, como um gênero dentro do jornalismo, né, como uma narrativa própria, o fact-checking ele tem início nos anos 90, nos Estados Unidos, né, com o principal objetivo de fiscalizar os discursos políticos, né? Isso aconteceu através da CNN, né, nos anos 90, durante a campanha do George Bush pai. Um editor decidiu que, a partir da forma como os discursos estavam sendo tratados e das coisas que estavam sendo ditas, se fazia necessário, então, que se tivesse um olhar mais apurado para isso, né? Então, a partir daí, se criou uma unidade de análise de discurso, né, de checagem de discurso, não da análise de discurso lá que a gente conhece, né, da teoria do campo jornalístico, mas uma análise da checagem dos discursos dessa campanha. E aí, essa é a pedra fundamental do fact-checking como narrativa, como gênero discursivo dentro do campo jornalístico, né? Então, isso aconteceu lá nos anos 90 e, a partir daí, se desenvolvem, então, várias outras iniciativas dentro desse campo, principalmente nos Estados Unidos, e isso depois vai se espalhando para o mundo, né? Quando é que isso se espalha mesmo para o mundo? A partir de 2009, quando um jornal chamado Tampa Bay Times, né, com sede lá na Flórida, ele ganha o Pulitzer daquele ano, que é simplesmente o prêmio mais importante do jornalismo mundial, né, fazendo fact-checking, cobrindo a campanha presidencial dos Estados Unidos em 2008. Então, eles verificaram mais de 600 frases ditas pelos concorrentes daquele ano, né, e com isso ganharam esse prêmio super importante, e aí o fact-checking, então, ficou super conhecido da forma como ele é feito hoje, né? Ele chega na América Latina em 2010, a partir do Chequeado, que é uma iniciativa, uma plataforma jornalística, né, uma plataforma de verificação de discurso argentina, e ele chega no Brasil em 2014, sempre com esse mesmo objetivo de verificar o que estava sendo dito pelos atores políticos, né? O que fazia parte do discurso político e como que isso se confrontava com os dados de realidade, né? E aí, aqui no Brasil, chega em 2014 a partir de um blog dentro do jornal O Globo, que se chamava Preto no Branco, mantido pela Cristina Tardáguila, que é também a fundadora da agência Lupa, né? A Lupa surge um pouquinho mais tarde, mas também bebendo aí nessa ideia que a Cris trouxe com o Preto no Branco, e também naquele mesmo ano com o surgimento do Truco, uma iniciativa da agência pública. Ambos os projetos eram focados na corrida presidencial de 2014, né? O Preto no Branco um pouco mais nas entrevistas que eram dadas pelos concorrentes, nos seus debates e nos seus programas de governo, e o Truco mais focado, então, na propaganda eleitoral gratuita. E aí, o que se fazia, então? Se trouxe o fact-checking para o Brasil a partir desse momento, analisando o que esses atores políticos estavam falando e como isso se colocava
em contraposição com os dados que eram conhecidos, dados públicos, né, e dados confiáveis aí de institutos, agências confiáveis dentro da história estatística do Brasil, né. Ao longo dos anos, o fact-checking continuou sendo feito dessa forma tradicional, que é o que a gente chama, né, o fact-checking clássico, porém, a técnica de checagem também se estendeu para verificação do que circula nas redes sociais, que é basicamente o que a gente conhece hoje como fake news, né? Bom, vamos lá. Quais são as características, então, do fact-checking, né? O fact-checking, ele utiliza algumas coisinhas, assim, que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver em reportagens, né, em outros gêneros da narrativa jornalística, tá? A principal delas, com certeza, é o uso das etiquetas de classificação. Não importa qual seja a plataforma que a gente está se referindo, a plataforma de checagem que a gente está se referindo, a gente invariavelmente vai ter a etiqueta de classificação como um expoente dessa narrativa, né? Então, há algumas iniciativas em outros lugares que não no Brasil que já não utilizam mais a etiqueta, porque existem pesquisas que dizem que ela pode confundir um pouco as coisas, mas ainda é uma característica muito forte do fact-checking o uso dessas etiquetas de classificação. Então, são as etiquetas mais variadas que a gente pode ter: falso, exagerado, distorcido, verdadeiro, todas elas são utilizadas para classificar partes do discurso público, né, do discurso de atores políticos, e são corroboradas com dados de realidade, né, dados públicos, enfim. A segunda característica é o uso de uma metodologia clara e transparente, ou seja, a gente precisa sempre deixar muito claro para o leitor por que a gente está fazendo aquilo, né? De que forma se escolhe as frases, de que forma se coloca as etiquetas, o que as etiquetas querem dizer, tá? A gente também utiliza dados públicos, né? Dados que são acessíveis à população, que a população possa também olhar para esses dados e fazer as suas próprias checagens, vamos dizer assim, né? O fact-checking sempre escuta o outro lado, sempre escuta um contraponto, né, daquela pessoa que está sendo checada. Tem uma política muito clara de correção, essa política de fato tem que ser aplicada dentro do fact-checking, sempre que se erra, né, se corrige essa informação a partir dos dados verdadeiros, e um compromisso muito grande com o apartidarismo e com a independência do poder. Isso é muito importante porque isso denota o sentido de justiça, né, o sentido de equilíbrio da gente checar todos os lados da mesma forma. Bom, existe uma diferença entre o que é o fact-checking clássico que a gente está falando e a verificação de fatos. Dentro do jargão das iniciativas de fact-checking e do fact-checking como gênero e narrativa jornalística, a gente chama a verificação de boatos em redes sociais de debunking, né? Esse debunking, ele segue a metodologia do fact-checking, porque ele também utiliza dados públicos e acessíveis, é bastante transparente e também utiliza etiquetas de classificação, mas ele é fruto muito mais de um monitoramento ativo de redes sociais e das plataformas de mensagens, né, como o WhatsApp, por exemplo, a partir de grupos abertos, né. No debunking, a gente basicamente desmente as informações virais que estão circulando em redes sociais. Uma das grandes diferenças com relação ao fact-checking é que a gente não consegue identificar, muitas vezes, de onde parte essa informação falsa que é desmentida dentro de uma verificação como essa que a gente classifica como debunking, né? Então, muitas vezes, principalmente na agência Lupa, algumas outras plataformas costumam fazer investigações mais aprofundadas sobre as redes de desinformação, mas na agência Lupa a gente muitas vezes está preocupado justamente com a informação em si. Então, a gente desmente essa informação e dá notoriedade, né, então, para esse desmentido, para que essa informação verificada também chegue às pessoas a partir das redes sociais, né? Embora a gente não diga, muitas vezes, de onde ela partiu, a gente está preocupado em identificá-la e desmenti-la, né? Então, o fact-checking é um pouco mais o clássico, né? É um pouco mais focado nos discursos dos atores políticos e de que forma eles influenciam a sociedade, e o debunking, ou a verificação, como a gente tem chamado nesse momento, está mais focado nesse monitoramento de redes sociais e da forma como isso influencia o debate dentro dessas redes. Então, ele atua para parar um pouco a disseminação desse tipo de informação falsa lá dentro, tá? Bom, como é que funciona em si
esse trabalho de checagem, seja ele a partir do fact-checking clássico, seja ele a partir do debunking. Primeiro de tudo, a gente precisa escolher o que checar, né? Então, quando a gente está falando de dar importância, de dar o sentido de verificação, o sentido de contraposição com dados de realidade para uma fala ou para algum boato que está circulando, a gente precisa ter bastante cuidado na hora de escolher. Quando a gente está falando de fact-checking clássico, é um pouco mais fácil, né? Porque a gente precisa observar quem está falando, o que essa pessoa está falando e qual barulho isso está fazendo. Mas, por exemplo, a gente tem alguns expoentes que vão ser sempre checáveis, né? O presidente da República, um grande líder mundial, talvez um presidente de um outro país, né? Como Donald Trump. Ou a gente vai ter para veículos locais os nossos governadores, para um veículo mais local ainda, hiperlocal, a gente vai ter os prefeitos, os vereadores de uma cidade, né? Então, assim, essas pessoas, quando elas estão falando, via de regra, a gente já vai ficar de olho se a gente está fazendo fact-checking, né? A gente já vai, pelo menos, ouvir para ver se tem alguma coisa ali que pode ou não ser checada. Quando a gente está falando de debunking, a gente precisa ter o cuidado de não dar muito mais notoriedade para uma informação falsa que ainda não foi descoberta pela rede, vamos dizer assim. Então, se uma informação é falsa e ela ainda não está tendo grande repercussão, a gente precisa avaliar o quanto ela é perigosa para decidir se vale a pena fazer esse desmentido ou não. E existem os mais variados exemplos. Há exemplos de informações que não foram checadas e que acabaram acontecendo tragédias em torno dessas informações, e há exemplos de informações que não foram checadas e aí poderiam ser muito polêmicas e acabaram se perdendo dentro da rede porque não teve, então, esse canhão de audiência que muitas vezes é despertado a partir do desmentido, né? Um exemplo que me ocorre agora de uma informação que deveria ter sido checada, mas que parecia muito boba, né? Durante a pandemia de Covid-19, no Iraque, a gente teve aí casos de pessoas dizendo que se tomasse álcool puro, a pessoa estaria prevenida, né, do novo coronavírus, e aí alguns checadores iraquianos acharam que aquilo era uma besteira, que não precisava ser checado, porque ninguém seria maluco de tomar álcool puro, né, álcool 70% puro, mas isso aconteceu e mais de 1.000 pessoas morreram no Iraque intoxicadas por álcool 70%. Então, esse é um exemplo de uma informação que, embora parecesse uma coisa muito simples, muito idiota até, ela, na verdade, acabou causando aí muitas mortes e é uma coisa muito perigosa. Então, a gente precisa fazer esse tipo de avaliação, né? Quanto aquela informação está viralizando, quanto ela pode ser perigosa e se eu quero colocar isso num canhão, que é, muitas vezes, a audiência que eu tenho, né? No caso do fact-checking é um pouco mais fácil, porque está vindo através de pessoas que normalmente já têm ali o seu espaço, o seu lugar dentro do discurso, dentro da sociedade, do discurso público, já fazem a sua influência, então é mais fácil da gente decidir o que vai checar, né? Porém, a gente olha para quem está falando, para o que está falando e que barulho está fazendo, mas nem tudo que as pessoas estão falando e que está fazendo barulho é checável de verdade, né? Então a gente precisa ter em mente o que é possível ser checado, né? E aí a gente está tratando, então, de dados históricos, de coisas que aconteceram ou que não aconteceram, né? De coisas que a gente pode comprovar a partir da história. A gente está falando de estatísticas, né? De números dos mais variados, desde índices que são importantes para o Brasil, produto interno bruto, inflação, dados de educação, dados de saúde, né? Todos aí, muitos deles disponíveis a partir dos nossos ministérios e dos nossos institutos de estatística, né? Mas a gente também pode recorrer a estudos de instituições específicas, a algumas think tanks, a algumas universidades, todas as coisas que olham para esse tipo de interpretação aí, né, de realidade. Então, tudo isso pode servir como matéria-prima, né, para a gente construir uma checagem relacionada a dados estatísticos, né? Afirmações ou comparações também são checáveis, né? Quando alguém afirma que alguma coisa ou compara alguma coisa com outro, compara o Brasil com outro país, a economia, um estado com outro, isso tudo a gente consegue checar, assim como as legalidades, né? As coisas que estão na lei e que a gente pode dizer se realmente estão lá e se realmente
dizem respeito àquilo. Isso tudo pode ser checado a partir do momento que é dito por alguém ou até mesmo que circula em redes sociais, né? Porém, há coisas sim que não são checáveis, né? E o que não é checável? A opinião de alguém não é checável, obviamente. Conceitos muito amplos, né? Quando a gente fala em maior tragédia da história, ou a gente fala em maior crise econômica da história, coisas que são assim, que levam muitos outros fatores em consideração e que não podem ser atribuídos a apenas uma coisa, né? Esses conceitos muito amplos, a gente obviamente não pode checar. E outra coisa que é impossível de ser checada são os dados futuros, né? As previsões. Se uma coisa não aconteceu, a gente ainda não tem como determinar que ela é um fato e checar esse fato realmente, né? Então, esses 3 tipos de informação não podem ser checados, tá? Bom, a gente já viu o que o fact-checking é, né? Quais são as características, como é que ele cresceu, se desenvolveu, como é que chegou no Brasil e como é que a gente faz esse trabalho. O que a gente pode dizer que o fact-checking não é, que a checagem, de uma forma geral, não é, né? Nem como técnica, nem como narrativa, nem como gênero. A checagem não é apontar tendências, né? Então, quando a gente faz fact-checking, a gente não está dizendo que uma coisa vai acontecer ou que existe mais probabilidade de uma determinada coisa acontecer. O que a gente está fazendo na checagem é dizer, olha, isso aqui que estão dizendo que aconteceu, não aconteceu, ou isso de fato aconteceu, né? Então, a gente não está apontando um caminho nem nada desse tipo, né? Outra coisa que o fact-checking não é, e a checagem de uma forma geral não é uma contraposição de opiniões. Hoje em dia, no jornalismo, a gente vê muito jornalismo declaratório, né? Muitas pessoas que dizem uma coisa e aí outra pessoa diz outra, isso é muito comum, a gente vê em muitos veículos de imprensa, em muitas produções jornalísticas, mas no fact-checking não se faz isso. Por quê? Porque o fact-checking não suporta aspa. Fact-checking não é uma opinião de alguém sobre alguma coisa. O fact-checking é uma classificação de uma coisa que foi dita ou de alguma coisa que está circulando em redes sociais a partir de dados de realidade, de dados estatísticos, de dados históricos que podem ser comprovados pela população, que podem ser comprovados por alguém que está lendo, né? Que foram diagnosticados, que foram determinados por alguém. Então, isso é o fact-checking. E o fact-checking também não é a opinião do checador. Porque para se fazer checagem, a gente precisa ter, como a gente já viu, uma metodologia muito clara, né? A gente precisa dizer exatamente por que a gente está fazendo aquilo e a gente sempre vai fazer a checagem sob essa ótica. Então, não é porque eu, Natália, acho que essa frase é verdadeira que eu coloco uma etiqueta de verdadeiro lá, né? Eu tenho que corroborar com os dados, com os documentos, com tudo que me é possível reunir sobre aquela frase, a etiqueta que eu estou colocando lá. E isso vale para qualquer etiqueta, né? Não vale apenas para etiqueta verdadeira ou para etiqueta falsa. No caso da lupa, a gente tem 9 etiquetas no total e todas elas exigem comprovação, né? Bom, como é que a gente apresenta, então, essa checagem ao público, né? Já que a gente já viu aí como a gente faz, né? O que é e o que não é, como é que a gente leva isso para o público e como é que ele entende o que é o fact-checking ou a checagem de uma forma geral, né? Dentro das plataformas de verificação, a gente leva isso principalmente com o uso de etiquetas, né? Com a indicação das fontes, dos dados e dos documentos que são usados na apuração. Isso é imprescindível, né? Uma checagem bem feita, ela sempre vai ter um conjunto de dados que permitam ao leitor refazer o caminho do checador, porque quem checa o checador é o leitor, né? Não existe uma checagem bem feita que não tenha todos esses elementos. No caso do fact-checking, é primordial a gente ouvir o outro lado, né? E no caso do debunking, primordial a gente indicar onde a informação está circulando e qual é o tamanho dessa viralização, né? Tudo isso, todas essas ferramentas, toda essa forma de fazer, de apresentar, isso auxilia no combate à desinformação dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, né? Porque quando a gente consegue indicar para os leitores, indicar para as pessoas de onde a gente está tirando aquelas informações, a gente ao mesmo tempo está educando esse leitor, né? Tá dizendo para ele, olha, se da próxima vez que você vir alguma coisa parecida com isso, você também quiser fazer a sua própria checagem, você vai poder olhar aqui
nesse mesmo lugar de onde eu tirei esses dados. E isso talvez facilite a vida dele ali no futuro, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa questão de que quem checa o checador é o leitor e que um dos objetivos do que a gente está fazendo é justamente educar o leitor para que ele não caia em desinformação, seja qual for o ambiente no qual ele está circulando, né? Pode ser ouvindo o seu candidato de preferência numa próxima eleição ou pode ser circulando aí pelas redes sociais e pelas plataformas de mensagem, recebendo mensagens e tendo a consciência de que, na dúvida, é melhor não compartilhar a informação, certo? Então, vamos lá. Além de tudo isso, né, da gente saber aí como que essa coisa toda se processa, o que é o fact-checking, o que não é importante a gente falar sobre a rede mundial de checadores, né, que congrega aí várias plataformas de verificação de dados e de fatos, tá? A rede mundial de checadores é a International Fact-Checking Network, ela tem sede nos Estados Unidos. Ela é uma entidade bastante importante dentro do fact-checking. Hoje ela é a única entidade, né, a reunir plataformas de checagem. A gente não tem reuniões assim muito... A gente não tem entidades muito regionais, né, para essas plataformas de checagem. Aqui na América Latina a gente tem um grupo chamado Latam Chequeia, mas é muito mais uma associação livre, né, de checadores que se unem para fazer determinados projetos juntos, né? A International Fact-Checking Network é uma rede consolidada, né, de plataformas de checagem que surgiu em 2015 e que atualmente reúne cerca de 100 iniciativas de checagem. Todas essas iniciativas são signatárias desse código de conduta que a IFCN mantém, né, e sobre o qual ela realiza auditorias anuais. No Brasil, nós temos 3 iniciativas de checagem que são signatárias da IFCN, a Lupa, o Aos Fatos e o Estadão Verifica. Isso não significa que a gente não tem muitas outras iniciativas de checagem no Brasil, né? A gente tem aí o Fato ou Fake, da Rede Globo, a gente tem outras, o UOL Confere, o próprio Projeto Comprova, que reúne vários jornais e vários sites, né? Várias entidades jornalísticas no Brasil, porém, essas iniciativas não são signatárias do código da IFCN, certo? A IFCN, ela faz essa auditoria anual, ela pede que as iniciativas provem que estão cumprindo esse código de princípios que a gente vai ver em seguidinha, para conferir a essas iniciativas, né, para dar a essas iniciativas um selo que diz que elas são signatárias desse código e que elas estão fazendo tudo certo de acordo com os padrões da comunidade de verificação de fatos espalhada por todo o mundo. Certo? Além dessas outras iniciativas que não fazem parte da IFCN, mas que também fazem checagem, é sempre bom a gente lembrar que a gente tem pelo menos 2 sites que há muitos anos, né, desde o início dos anos 2000, estão preocupados aí com os mitos, com as besteiras, com as bobagens, né, os boatos que circulam em redes sociais, que são o boatos.org e o iFarsas, que continuam bastante ativos e que também foram acolhidos, né, pela comunidade de checadores no Brasil e que contribuem muito para o processo de verificação dessa desinformação que circula em redes sociais. As metodologias desses 2 sites não são tão claras como as metodologias de quem aplica, de quem faz fact-checking e verificação formalmente, né, dentro de instituições jornalísticas formais, mas eles com certeza têm um amplo alcance e contribuem muito também na educação dos leitores, tá? Vamos falar um pouquinho então do Código de Princípios da IFCN. Esse Código de Princípios, ele tem 5 princípios, né? E ele, desde 2015, ele é aplicado pela IFCN para garantir que essas plataformas de checagem estão fazendo o trabalho certinho, tá? Então, o que ele prega, né? Em primeiro lugar, o compromisso com o apartidarismo e o equilíbrio, né? Nenhuma iniciativa de checagem pode estar vinculada a um governo, pelo menos para ela ser, né, signatária do código da IFCN, ela não pode estar vinculada a governos, a partidos políticos, a instituições de poder, né? E ela tem que trabalhar de uma forma equilibrada, ou seja, ela não pode checar apenas um lado do espectro político, ela não pode checar apenas o governo, ela também tem que checar a oposição, né? Ela tem que verificar numa campanha presidencial, ela tem que ter um critério numa campanha eleitoral de qualquer natureza, tem que ter um critério muito claro, né, para verificar, se possível, todo mundo que está envolvido naquilo ali, se não for possível, comunicar muito bem por que está fazendo daquela forma e não de outra, né, e garantir esse equilíbrio, né.
O segundo princípio da IFCN tem a ver com transparência. Há 3 princípios ligados à transparência. O primeiro deles é a transparência sobre as fontes usadas na checagem, que é um pouco aquilo que a gente já falou antes, tá? Que é sempre indicar para os leitores todas as fontes que são utilizadas para fazer aquele material que a gente está colocando no ar, né? Então, a gente indicar todos os documentos, né, que foram utilizados, como que as relações entre os números elas foram pensadas, como que elas se dão ali dentro daquele contexto e por que elas corroboram aquela etiqueta que a gente escolheu, para que o leitor possa fazer o caminho inverso e também checar o checador, como a gente já falou, né? O segundo princípio relacionado à transparência diz respeito às fontes de financiamento da organização. Então, não existe uma proibição, né, de quais os dinheiros que podem ser recebidos ou não, mas todos os dinheiros devem ser comunicados. Então, todas as iniciativas de checagem que são signatárias do Código de Princípios da IFCN, elas devem comunicar no seu site de que forma elas se financiam, né? De que forma elas ganham o dinheiro para poder fazer o seu trabalho, tá? E o terceiro ponto relacionado à transparência é sobre a metodologia, que a gente já discutiu aqui, né? Dizer como que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, está escolhendo determinadas frases e não outras, né? Do que é checável e o que não é, e para que a gente está olhando. Tem que ser muito claro sobre isso, deixar isso bem claro lá no site. Por último, tem que ter uma política de correção muito clara e essa política tem que ser aplicada, né? A IFCN e a comunidade de checadores, elas pregam de uma forma geral que a gente não pode esconder os erros, porque quando a gente esconde os erros, a gente não está educando o leitor. Então, a gente deve sempre comunicar quando a gente erra em alguma coisa, a gente diz onde errou e o que está sendo corrigido e qual é a nova informação que realmente corrige aquilo que a gente tinha dito antes, né? Isso é super importante, seguir esses 5 princípios é super importante para a comunidade de checadores e é super importante para todos que fazem parte dessa comunidade, certo? Bom, por último eu quero falar um pouquinho sobre o programa de verificação de notícias do Facebook, né? Esse é um programa do qual a Lupa faz parte e que hoje no Brasil é o maior programa de verificação de informação que circula em redes sociais. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que é o fact-checking, de que forma ele se processa, o que a gente faz quando a gente está fazendo fact-checking, essa pequena diferença para o que a gente faz quando a gente está verificando informação em redes sociais. E aí quero trazer então um pouquinho do que a gente está fazendo dentro desse programa de verificação do Facebook, né? Hoje os leitores, os usuários dessa plataforma, dessa rede social, eles podem indicar quando eles acreditam que alguma informação que está circulando por ali é falsa, né? Como eles fazem isso? A partir da sua própria timeline, existe ali um botãozinho em que eles podem dizer, eu acho que isso aqui é falso. Tudo isso cai em um grande sistema ao qual os checadores que são signatários do código da IFCN, tá? Tem que fazer parte da IFCN para fazer parte desse programa, têm acesso e podem, então, escolher algumas coisas para verificar e aí dar essa devolutiva tanto para o Facebook quanto para o seu público, né? Esse programa tem sido alvo de algumas polêmicas, a gente viu aí recentemente algumas personalidades bem importantes, né? Da Madonna ao presidente Jair Bolsonaro, tendo publicações aí que ganharam uma layer dizendo que era informação falsa. Tudo isso é baseado nesse programa de verificação de notícias do Facebook. Ele chega ao Brasil em 2018, tá? Começou no Brasil em 2018, mais ou menos em maio. Aqui no Brasil, quem participa são as 3 iniciativas de checagem que são signatárias do código da IFCN, portanto, a Lupa, o Aos Fatos e o Estadão Verifica, né? Mas ele é um programa que começa em 2016 nos Estados Unidos, ainda durante a campanha presidencial, e como eu falei, somente admite iniciativas signatárias do código da IFCN, né? Para esse programa de verificação de notícias do Facebook, a gente faz um monitoramento, né, muito ativo de redes sociais, a gente utiliza algumas ferramentas como o CrowdTangle, o BuzzSumo, as próprias buscas avançadas das redes sociais e um sistema que o próprio Facebook ele disponibiliza para a gente, em que a gente consegue enxergar um pouco a viralização, enxergar um pouco de que forma aquilo está caminhando dentro das redes sociais e fazer aquela escolha difícil sobre a qual eu já falei, que é não amplificar ainda mais uma desinformação, né? Então, escolher de uma forma cirúrgica o que a gente vai checar é importante e é para isso que a gente faz esse monitoramento. Quando a gente escolhe, então, o que checar, a narrativa não é muito diferente
do que a gente faz quando está fazendo fact-checking. A gente também utiliza etiquetas, né? Usa etiquetas para dizer se aquela informação é verdadeira ou não é. A gente indica as fontes, né? A gente é bastante direto na classificação, não raro a gente vai colocar esta informação é falsa ou esta informação é verdadeira, a informação analisada pela lupa é falsa, e isso é um padrão na maioria das iniciativas que fazem esse tipo de checagem dentro do programa de verificação de notícias do Facebook, né? A partir do momento que a gente devolve essa informação para o Facebook, que a gente diz para eles, olha, essa informação aqui que está circulando é falsa, isso tem algumas penalidades, né? Mas todas essas penalidades dizem respeito ao Facebook, elas não são atribuição dos checadores. Então, a atribuição dos checadores dentro desse programa é garantir que a informação que está circulando ali é falsa ou não, a partir da metodologia de checagem sobre a qual a gente já falou. Bom, o que eu tinha para contar para vocês por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona o fact-checking, espero que tenha ficado claro quais são as características e que isso também auxilie você a tratar um pouco melhor as questões relacionadas à desinformação e talvez ter aí algumas ideias para contribuir nesse combate que a gente está puxando aí arduamente há alguns anos. O meu e-mail fica à disposição, é esse que está na sua tela, natalia@lupa.news. Se você tiver qualquer dúvida, pode escrever para mim e eu espero que essa tenha sido uma boa aula e que as próximas sejam ainda melhores. Um grande abraço!